Oi todo mundo! Um aspecto muito interessante sobre o processo de application dos Estados Unidos é que, ao contrário do Brasil, a nossa vaga na universidade não é definida só por uma prova. Mas isso não significa que o vestibular em si não valha tanto quanto todos os outros aspectos holísticos. Existem basicamente dois vestibulares que podem ser feitos para quem está aplicando, que é o SAT e o ACT. Eu não vou entrar no mérito da diferença deles agora, mas vou deixar um link aqui embaixo para vocês lerem um pouco sobre cada um. Eu acabei optando por fazer o ACT por diferentes razões. Por exemplo, a prova de matemática é um pouco mais difícil e eu sempre tive um pouco mais de facilidade com matemática. O fato de a redação me dá bastante chance de explorar a prova. O fato de ter a seção de ciências, que é basicamente análise de gráficos, que é uma coisa que os brasileiros são muito bons, que normalmente nós nos saímos bem melhor na parte de exatas do que os alunos americanos. E essas foram algumas das razões que me fizeram escolher o ACT. Então, hoje eu tô aqui para dar algumas dicas sobre a prova. A prova do ACT, ela vale um máximo de 36 pontos e ela é composta por 4 áreas, que são English, Math, Science e Reading. Cada uma delas vale 36 pontos e depois é feita uma média simples para definir qual vai ser a tua média final. Eu fiz 32 pontos na vez que eu fiz o ACT, que, se colocado numa escala, só 3% de todos os alunos conseguem uma nota igual ou superior a 32 pontos. Então, tecnicamente, uma nota boa. A minha primeira dica para quem vai fazer o ACT é: sempre use o cronômetro. A parte mais difícil dessa prova é o timing, é o pacing. É a questão de saber quanto tempo tu tens para resolver cada questão. No Enem, a gente tem uma média de 3 minutos para resolver cada questão, enquanto no ACT, dependendo da área, são 25 segundos. Então é muito importante, desde o primeiro simulado que tu fores fazer, já começar com o cronômetro para ele já ir te adaptando. A minha segunda dica vai para a parte de writing, que é a parte de escrita, que é: leia muitos artigos, muitas notícias em inglês para ganhar vocabulário, porque essa é uma das partes muito importantes da parte de escrita. E a outra dica, que também está relacionada a essa, é a questão de continuar escrevendo as redações como você sempre escreveu. Se no Enem a gente costuma trazer dados para as redações, faça isso. A única diferença é que na redação do ACT a gente pode trazer exemplos pessoais também. Então, se você não souber o que falar, não lembrar quem disse o quê, pode inventar uma história, tipo: essa história que aconteceu com meu tio, que isso vai continuar valendo a pontuação. Talvez não valha tanto quanto trazer um exemplo tão grande, mas não significa que você vai perder nota que nem no Enem ou no vestibular brasileiro. A minha terceira dica para quem está fazendo o ACT tem a ver com a parte de Science, que é: leia só o que for necessário. Não é necessário ler todos aqueles textos introdutórios de cada questão. A maioria das questões são sobre análise de gráfico ou análise de experimentos. Então, o que é importante ali normalmente são os números, são os gráficos, são as coisas matemáticas da questão. Às vezes, saber com que a gente está lidando na questão nem é importante. Só tem que tomar cuidado, é claro, com os pega-ratões. Então é bom dar uma olhadinha por cima, mas não se aprofundar demais na introdução de cada questão. A minha próxima dica tem a ver com a seção de Math, e ela é: aprenda a usar a calculadora. O jeito que a gente usa a calculadora no ACT é ridículo se comparado ao jeito que a gente usa nas escolas brasileiras. Porque o que vamos precisar basicamente é potência, contas de mais, menos vezes dividir no máximo. Então, tu tem que saber usar a calculadora rapidamente e não eficientemente. É muito importante a gente saber onde está cada tecla, trabalhar nisso antes da prova para que, se possível, os dedos já se mexam sozinhos. A gente não pensar em usar a calculadora, porque é muito tempo que a gente ganha se a gente souber usar a calculadora na hora da prova. A minha última dica é: separe um tempo para marcar as respostas no cartão resposta. Isso é muito importante, já aconteceu comigo 2 vezes de faltar marcar uma questão em cada sessão e não poder voltar depois para marcar. Então pensa muito bem sobre isso, calcula muito bem o tempo que tu vais precisar. Talvez deixa mais tempo do que o necessário, só para garantir, e depois volta para resolver as questões que faltaram, as que tu ficaste em dúvida, só para não correr esse risco, porque realmente é uma questão que tu poderia saber e tu perdeu por nada, por falta de tempo. E por último, é uma dica bônus, que não tem muito a ver com a prova, mas sim com a aplicação dela, que é: leve bastante água e barrinha de cereal ou alguma coisa leve para o estômago. Porque a gente tem vários pequenos intervalos durante a prova, mas como ela é muito rápida, ela é muito cansativa. Então a gente não se dá conta, mas quando vê já está completamente desgastado emocionalmente, fisicamente e psicologicamente. Então é uma prova que te destrói por completo. Então tenta levar alguma coisa para comer, para beber, nem que seja para passar um pouco tempo, para quebrar aquele ritmo frenético da prova. Bom, gente, eu espero que essas dicas ajudem. Eu quero ver todo mundo tirando 36 no ACT.
Essa foi a minha experiência pessoal. É claro que algumas dicas que eu tô dando aqui podem não funcionar para todo mundo, mas eu realmente espero que elas ajudem alguém. E eu quero desejar uma boa sorte para todos vocês que estão passando pelo processo de application. E até o próximo vídeo. Tchau!